Mas, irmãos, eu tenho uma palavra que Deus ministrou o meu coração, eu quero que você esteja muito atento, porque eu acredito que Deus vai trabalhar em coisas profundas em nossas vidas. E o título dessa mensagem é a redenção do Getsemane. Geralmente a gente, quando fala de redenção, a gente aponta para a cruz, e é uma verdade. Nós temos a cruz como nosso instrumento de redenção, e eu vou falar sobre tudo isso. Mas entenda que o propósito de Jesus ter vindo aqui nessa terra não foi para criar uma religião, ele não veio para criar uma igreja com uma cruzinha em cima, ou com uma placa. A placa serve apenas para identificar um ministério, para identificar uma doutrina que nós cremos, e a nossa doutrina é a sã doutrina, a doutrina do Senhor, é a doutrina da graça, sobre a qual nós estamos pautados, alicerçados, amém? E isso faz parte da nossa essência. Nós temos os nossos fundamentos, fundamentos esses que nós não abrimos mão, porque são fundamentos que denotam onde nós vamos chegar, e onde nós estaremos firmados. Amém? Assim como o prédio ele tem seu fundamento, e geralmente o fundamento é algo que não se vê, porque diz respeito a uma obra consumada, diz respeito a Jesus. E nós temos essa direção de apontar para Ele, olhar para Ele, para que a nossa vida seja transformada. Ninguém quer viver coisas velhas. As coisas velhas se passaram. A palavra de Deus tem sempre algo novo para nós, queridos. Deus tem algo novo para nós cada dia. E o novo está tão perto de nós. Porém, nós ainda ficamos presos em coisas velhas, acontecimentos velhos. E Jesus, quando veio à terra, ele veio para se identificar comigo, com você. Para se identificar com as nossas fraquezas, se identificar com as nossas dores, com os nossos dilemas. Como homem, ele se tornou. É Deus que se fez carne. Ele virou homem para se identificar conosco, para ir para uma cruz, pagar um preço em obediência de morte, derramar seu sangue e nos resgatar. E quando nós entregamos a nossa vida para Ele, entendemos, Senhor é o meu Salvador e não há outro. Nós nascemos de novo, amém? E esse novo nascimento é a consumação de tudo aquilo que Jesus fez na cruz. Toda a sua morte e ressurreição, Deus pega e coloca tudo em nosso espírito. Tem uma realidade espiritual dentro de nós que nascemos de novo por meio do Espírito Santo. E Deus tem o desejo de que essas coisas novas, assim como uma semente que é plantada no solo, e quando você olha e você entrou ali, viu aquela jabuticabeira, como é que ela está bonita? Cheio de novas jabuticabas, porque a terra foi bem adubada, né, Jane? Então, cada dia melhor, a gente precisa cuidar, e tem as formigas querendo destruir. Então, existe uma batalha para que o fruto não manifeste, mas nós cremos que essa batalha já foi vencida na cruz. Mas Deus deseja que, assim como a redenção é uma semente em nós para se manifestar coisas novas. E tem a ver com o que Jesus fez. Tem a ver com a realidade que Ele trouxe para nós. E essa realidade está na sua redenção. E eu quero falar primeiramente, sobre o que significa redenção. Abram comigo lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 7 a 8. Na verdade, eu preciso abrir. É só acompanhar aqui. Nós vamos estar lendo. Que diz assim, nele, está falando de Cristo, nele nós temos a redenção por meio do seu sangue. Então é algo que é seu. Fala assim, é algo meu. O perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça, a qual Ele derramou sobre nós. Percebe? Ele derramou as riquezas da sua graça sobre nós, com toda sabedoria
e todo entendimento. Por que ele fala sabedoria e entendimento? Porque nós precisamos de sabedoria e entendimento para acessar essas realidades que estão disponíveis na redenção. Por isso que Paulo ele ora, Senhor, nos dê espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento de Cristo. Quando nós expomos Cristo na cruz, o andar, o caminhar de Cristo, quando nós colocamos os nossos olhos em Jesus, nós estamos abertos para ter a revelação e o discernimento de tudo aquilo que Ele fez, da sua redenção. Porque nessa redenção existe um resgate. E esse é o significado da palavra redenção, que vem do grego apolutrosis. É um nome assim mesmo, apolutrosis. Que significa uma libertação efetuada pelo pagamento de um resgate. Deus pagou a nossa libertação. Deus pagou pela nossa libertação para nos resgatar de um lugar. E qual foi a moeda que Deus pagou? Foi o sangue de Jesus. Não existiria nada no céu e na terra mais valioso que Deus pudesse usar para resgatar as nossas vidas do que o sangue de Jesus Cristo. Deus usou aquilo que é mais precioso para nos comprar. Isso indica algo muito poderoso para nós. Você não é qualquer um. E Deus, com isso, Ele nos resgatou de um lugar que é das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, espiritualmente, em Cristo, Deus nos colocou nesse lugar em que nós fomos transportados das trevas para um lugar de luz, de revelação, de entendimento. Você não é alguém que está cego, andando sem conhecer as realidades espirituais, aquilo que Jesus Cristo fez. Você é alguém que está andando consciente da verdade que Ele estabeleceu para a sua vida. E isso é importante, por isso que em toda sabedoria e entendimento. E o papel do nosso adversário, o diabo, é cegar o entendimento. Cegar o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam essa luz. Existe uma luz que é tão brilhante como, muito mais brilhante do que o sol, que é a luz do Evangelho, que brilha em nossas faces, que faz com que nós sejamos diferentes nessa terra. E há uma expectativa em toda a criação que você manifeste essa luz. Há uma expectativa que as pessoas têm de enxergar essa luz em nós. Essa luz não é própria nossa, é a luz de Cristo em nós. Nós refletimos essa luz como por espelho. E Jesus nos chamou para isso. Mas entenda, queridos, que existe essa realidade da redenção. E a redenção, não existe redenção sem o derramamento do sangue de Cristo. Então grave isso. A redenção envolveu o derramamento do seu sangue. Por quê? Com o derramamento do sangue dele, ele pôde nos resgatar, nos comprar e nos tirar desse lugar de trevas para o lugar de luz. E a palavra Getsemane, porque estamos falando de redenção no Getsemane, porque redenção no Getsemane, não na cruz. Na verdade, aconteceu na cruz. Mas também no Getsemane aconteceu uma redenção. Quando Jesus derramou no seu suor gotas de sangue. E é sobre isso que nós vamos explanar hoje. É algo que envolve a sua mente. É algo que envolve o resgate da sua mente. Uma retirada, você, de um pensamento errado, de uma crença limitante, de uma crença que te aprisiona no passado, que envolve traumas e situações difíceis. Mas o que significa Getsemane? Significa lagar de azeite, ou prensa de azeite. Entenda, quando Jesus ele estava indo para o Getsemane,
é a figura de alguém que está indo ser prensado e espremido. Agora, qual é o objetivo dessa prensa? Ele tem esse processo de prensar a azeitona para que quebrar a casca da azeitona, extrair o óleo. Esse óleo, ele é um líquido valioso e, se reportando para a época, ainda é valioso. Nós temos o azeite de oliva como algo valioso, algo que tem valor. Mas naquela época tinha muito mais valor. Mas entenda que veio para extrair o óleo. Esse óleo tem valor que servia para iluminar. E também para estabelecer cura. Servia de cura. É também cosmético. Rejuvenescimento. Sabe, tudo isso envolve o óleo, o processo de óleo. Entenda que Jesus ele passou por esse lugar. E esse lugar chama-se Getsemane. Agora, vamos entender um pouquinho desse processo, porque a verdade, quebrar a casca dessa azeitona, indica muito de uma vida superficial que às vezes nós temos, mesmo tendo Jesus no nosso coração, nós vivemos de uma forma muito superficial daquilo que Deus tem para nós. Cris, quantos de nós não passamos por processo de rejeição na vida? Quantos de nós não passamos por processos que foram traumáticos? Processos de não ser validado pelos pais. E principalmente na infância, vivemos situações que foram marcantes. Eu posso me lembrar muitas situações minhas. A começar que a minha mãe ela teve depressão pós-parto. Quer dizer, ela não queria me alimentar, Imagina isso para uma criança, o que é? A verdade, eu nem sabia disso, mas eu fiquei sabendo há poucos dias sobre isso. Mas são coisas que marcam as nossas vidas e estabelecem um futuro, talvez uma programação de derrota para nós. Porque o trabalho do diabo é que nós não avancemos na vida. O trabalho do diabo é colocar travas nas nossas vidas. E muitas das vezes esses reflexos vêm na fase adulta, com situações que nós temos medo, temos dificuldade de nos expor. Expor em público, falar em público, então, é a maior dificuldade. Pegar no microfone é tremer na base. Porque isso tem a ver com muitas marcas que nós passamos na nossa vida. Então imagina, eu numa sala de aula, desde adolescente, explicar esse trabalho na sala de aula era me levar para uma forca de tamanha dificuldade. Eu ficava da cor da parede. Eu ia ficar preto aqui, conforme essa parede é. Eu ia ficar da cor da parede que fosse. Se fosse verde, eu ficaria. Se fosse preto, eu ficaria. Se fosse branco, eu ficaria. A verdade, já sou. Vermelho também. Mas isso, queridos, por quê? Porque por causa da não validação por parte dos pais, por parte de rejeição que eu passei na minha vida. Aí, para variar, na época, ser ruivo, hoje meu cabelo mudou de cor. Ser ruivo era algo estranho. Então, muitos apelidos surgiram e isso só me afastava mais. Isso só me colocava numa situação de esconderijo, de refúgio em mim mesmo, nos meus traumas. Mas naquilo que eu era validado, eu avançava pelos meus pais, entende? Se meus pais falassem, não, você é um menino inteligente, e a tendência era você avançar naquilo, porque havia uma validação naquilo, havia algo que alguém, poxa, reconheceu isso, então você se voltava para aquilo, e aquilo se tornava um refúgio. Agora, viver assim, queridos, pela validação dos homens, é uma casca, porque você vai sempre tentar ser validado pelos outros.
por aquilo que você faz. Eu estava ouvindo um cantor muito conhecido, e ele já velho, falava que ele cantava para chamar a atenção do pai dele. Então você percebe que as pessoas, muitas das vezes, estão alcançando um sucesso para despertar a validação de alguém, para despertar a atenção de alguém. E isso é uma escravidão, queridos. Esse processo de validação dos outros, você ser reconhecido pelos outros, é um processo de escravidão. Eu não estou dizendo que nós não devemos reconhecer, pelo contrário, nós na igreja devemos honrar uns aos outros. Devemos valorizar, aplaudir, dizer você é uma bênção, declarar palavras de bênção, de virtude sobre a vida de cada um, queridos. Isso deve acontecer dentro dos nossos lares da mesma forma. O esposo valorizando a esposa valorizando o esposo, honrando. E aproveitando aqui, valorizando a minha amada, ontem trouxe uma palavra do céu aqui para as mulheres. E como é bom você ter uma mulher também que tem o mesmo propósito que o seu, que está junto com você. Amém? Mas é importante nós entendermos esses processos nas nossas vidas, porque Deus quer retirar algumas travas de nossas vidas, porque Deus tem ministrado que algo novo tem para nós. Mas nós estamos presos na validação do passado, na ausência de validação, na rejeição do passado. E Deus quer fazer fluir coisas novas. Deus quer estabelecer um novo tempo para as nossas vidas. Isso, eu me incluo nisso, porque eu estou nesse processo. Nós estamos nesse processo, queridos. E muitas das vezes, eu olho, quando eu pego o microfone, eu falei, epa, Luísio, não é você não, hein? Volte para o seu lugar. Seu lugar é crucificado com Cristo. Agora é Cristo que vive em mim. É Cristo que vai ministrar, é Cristo que vai falar. E dessa forma, queridos, da mesma forma que nós tivemos esses traumas, essas situações traumáticas, tem aqueles que se superam. Eles se superaram em meio às adversidades. Quantas situações de pessoas que nasceram num lar em que não tinha pai, ou às vezes nem tinha mãe. 9 dos 10 filhos, 9 deram errado e um deu certo. Um se superou, conseguiu se reinventar, né? A palavra da moda hoje é reinventar. Mas uma verdade é que isso também acaba sendo uma casca. E Deus quer remover as cascas das nossas vidas. Porque o que é superação? É uma superação. Queridos, e Deus só reconhece uma superação, aquela que foi feita na cruz. A Bíblia diz que Jesus executou um penoso trabalho. E por causa do seu trabalho, veria os frutos que seriam manifestos. Deus tem para nós frutos por causa desse penoso trabalho. E Deus quer que nós nos identifiquemos com Jesus para que o resultado daquilo que Ele fez se manifeste em nossas vidas. Através de um destravamento da nossa alma, um destravamento de quem nós éramos. Porque, queridos, nós não somos aquilo que sentimos. Nós somos aquilo que Deus diz. Se tem um que te valida, é Jesus. E nós vamos ver isso nessas verdades em que nós temos expostos aqui. Mas vamos pensar aqui que a cura, a nossa cura, ela começa nesse Getsemane. Ela começa nesse lugar. E nós estamos nesse lugar, queridos. Mas talvez você pense assim,
Como estou no seu lugar aqui? Jesus que esteve. Sim, queridos. Eu quero que vocês entendam que tem momentos na nossa vida que nós estamos passando por situações tão angustiantes que nos levam para um lugar de depressão, de opressão, de pressão, de estresse. Se você não conhecer aquilo que Jesus passou, você não consegue ser liberto disso. Senão você vai precisar de superação. E a superação não te remove as cascas. Somente esse processo de Getsemane, naquilo que Jesus passou, pode remover as cascas em nossas vidas. Porque nós não fomos chamados para buscar o reconhecimento e a validação de ninguém. Nós somos chamados para fluir na validação que nós recebemos daquele que nos amou e nos amou com amor eterno. Agora, o que foi essa prensa que ocorre no Getsemane, a ponto de Jesus derramar seu sangue, e aponta para uma batalha emocional de Jesus. E nós vamos ver sobre cada situação que Jesus viveu no Getsemane, e é expressa nos 4 evangelhos, em que Jesus vai para o Getsemane e ele começa a angustiar-se. E eu quero ler com vocês sobre esses embates emocionais de Jesus no Getsemane, né, ao se identificar conosco. Está lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 36. Que diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, começou a entristecer-se. No livro de Marcos diz que ele sentiu pavor. Queridos, em cada situação que eu estiver lendo aqui, pense em situações que te levam para esse pavor, esse lugar de medo, porque Deus vai nos resgatar desse lugar, amém? Então ele começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Em Lucas 22, 41, 44 diz assim: ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Queridos, veja essas situações que Jesus passou, e quando você olha para toda a trajetória de Jesus, não é algo comum que ele estava vivendo. Não existe nenhum relato, Jesus estando nessa condição,
durante sua trajetória na terra, durante seu ministério. Tanto é que ele fala com os discípulos: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas de repente, Jesus, ao entrar nesse lugar de prensa, ele começa a sentir isso. Sentir profunda tristezas, agonias. Porque não era algo apenas dele, era algo nosso, que ele estava vivenciando naquele jardim. É algo que ele estava vivenciando na sua vida, também por causa daquilo que ele ia passar, porque Jesus, em todo o tempo que ele estava na sua caminhada, na sua jornada, ele tinha o Pai com ele. Jesus é aquele, quando ia orar, fala assim: o Pai sempre me ouve. Não havia desconfiança, não havia aquele sentimento de solidão, não havia aquele sentimento de angústia. Pelo contrário, o Pai estava sempre ali com Jesus. Mas, naquele momento ali, Jesus aparentemente estava sozinho, era ele. Até mesmo os seus amigos, por mais que estavam presentes ali, eles não estavam presentes. E o primeiro sentimento que Jesus tem é o sentimento de pavor, que significa estar atemorizado, assustado, em perplexidade. Estar completamente pasmo e assustado. Você consegue imaginar Jesus assim? Mas ele estava assim. Esse sentimento de angústia, que significa estar ansioso, em grande aflição e deprimido. Jesus estava assim naquele lugar. E volto a dizer, porque ele estava se identificando comigo e com você. Ele estava sentindo o mesmo que você. É como se ele dissesse assim: o que eu estou sentindo, eu estou sentindo por você. O que eu estou recebendo por você. Quantos que estão em situações de angústia, e a situação de angústia, parece que a gente se isola, a gente se sente mais sozinho ainda, e às vezes nem sente a presença de Deus direito. Por isso que a Bíblia reforça que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. E a situação realmente parece tão angustiante que esse lugar de prensa é só você e a prensa. Não tem ninguém com você. Esse lugar Jesus estava. Era só ele e a prensa. Por mais que tinham pessoas, era um lugar de agonia. É um lugar de extrema ansiedade. Mas Jesus estava provendo a libertação para toda a ansiedade naquele lugar. Jesus estava provendo libertação dos ataques de ansiedade, das crises de ansiedade, dos ataques de pânico, porque ele sentiu esse pavor nele. Agora, tudo que Jesus sentiu, ninguém sentiu, porque ele sentiu de uma forma hard, uma forma extrema, algo muito forte. Eu não sei de relatos de pessoas que suaram sangue por causa do extremo estresse que estava vivendo na sua vida. E fala também, naquele momento, porque quando ele reclama dos discípulos, ele fala: vocês não vigiaram comigo? Vocês não oraram comigo? Tipo assim, vocês não estão sentindo o que eu estou sentindo? Sabe, o sentimento de Jesus é: vocês não estão comigo nisso? Por que isso? Para aumentar mais a agonia. Porque Deus sabe, queridos, sabia que nós passaríamos momentos que muitas pessoas iriam nos abandonar nos momentos de dificuldade. Porque muitas pessoas se aproximam de nós quando nós estamos bem. Mas quando nós não estamos vivendo dias bons, somente tem por perto pessoas espirituais que realmente reconhecem e amam a sua vida. Porque você amar em tempos bons
Todos fazem isso. Quantos amigos que surgem quando você está por cima? Mas quando você está em dias difíceis, quantos que fogem? Quantos que deixam? E Jesus estava vivenciando aquilo, naquele lugar. Os seus amigos, a quem Ele deu a vida por eles, em todo o tempo, deu o seu tempo por eles, ensinando, ministrando. E Jesus em extrema angústia. E Jesus fala, vigiem comigo, orem comigo. E Jesus vai se retirar um pouquinho, ele volta, eles estão dormindo. Eles não estão nem aí comigo. É como se Jesus estivesse com uma canequinha, por favor, ore comigo. E muitas vezes nós estamos assim, queridos. Mas existe redenção para isso. Existe provisão para isso. Existe provisão para a solidão. Existe provisão para esse lugar de agonia em que você acha que você está sozinho. Mas eu volto. Nós não estamos sozinhos na hora da angústia. Nós não estamos sozinhos no momento de depressão. Nós não estamos sozinhos. Por mais que a nossa alma sente isso. Queridos, essa não é a verdade para nós. Deus tem cura para esse lugar. E Deus não vai querer que nós venhamos querer aparecer e aparentar algo bom para que as pessoas se aproximem. Por isso que Deus permite nós passarmos pela prensa. É Deus que permite, queridos. Para que você receba da verdadeira validação, do verdadeiro amor, da verdadeira essência que te cura de fato. O que nos cura não é a validação, o aplauso do outro, a honra do outro. O que nos cura é aquilo que Jesus Cristo fez na cruz da cruz. Queridos, o mundo vive assim, nós não. O mundo vive buscando o reconhecimento dos outros. Mas nós não. Fala assim, eu não. Sabe, o nome desse processo de suar gotas de sangue se chama hemaditrose. É quando derrama sangue com suor, porque você está em extrema angústia, extremo sofrimento, extremo estresse. Se eu for perguntar aqui, quantos já passaram por estresse na vida? Quantos já passaram por angústias na vida? Quantos já passaram por situações em que você se viu apertado? Queridos, entenda que o mesmo processo que uma azeitona passa no seu Getsemane, o mesmo processo que Jesus passou no Getsemane, os mesmos resultados que a azeitona extrai, os mesmos resultados que Jesus extraiu, são os mesmos resultados que nós vamos extrair. Há de sair um líquido precioso, um óleo precioso nesse lugar. Há de ser manifesto um óleo precioso que vai estabelecer um valor que é inigualável, que não é terreno. Há de extrair uma luz, uma glória que não é terrena, queridos, entenda, porque Deus, Ele é tão perfeito que Ele consegue extrair do sofrimento e tirar do sofrimento uma matéria-prima para produzir a sua glória. Deus é o único que consegue tirar do sofrimento e transformar numa grande... Sabe como aquela pérola que é transformada em meio àqueles processos de areia, aqueles processos da pérola que é comparado ao sofrimento que nós passamos, queridos, Deus, nesse lugar, se nós soubermos passar nesse lugar, olhando para Jesus, e o sofrimento que nós passamos vão se transformar em pérolas. E Deus quer transformar pérolas. Cada um de nós que passamos por essa situação é porque existem pérolas dentro de nós que precisam ser reveladas. E não pode ser reveladas enquanto houver cascas que nos deixam num lugar de superficialidade. O mundo vive nesse lugar de superficialidade. Mas Deus tem para nós as profundezas, lugares profundos,
lugares que nos curam, que nos saram de verdade. Sabe, e isso não impede de nós termos os sentimentos. Mas uma coisa que eu tenho entendido na minha caminhada cristã, na caminhada de fé, é que cada vez que você vai descobrindo esses caminhos que Jesus passou, e quando você está passando pelo mesmo caminho, você sabe onde você vai chegar. Porque você olha para ele. Se Jesus passou pela prensa e eu estou passando, eu vou sair como ele saiu. Amém. Deus quer que nós estejamos esse olhar. Por isso que Paulo, Pedro, Tiago, eles reforçam, tende por grande gozo passardes por várias tríplices aflições. Porque a aflição, ela produz a prova da vossa fé, que produz perseverança. E essa perseverança te leva para um lugar de maturidade. O lugar onde você se sente completo nele. Onde você se sente validado nele. Onde você se sente amado nele. Agora, eu quero falar com vocês o que nós devemos fazer nesses processos de angústias emocionais que nós passamos. E essa semana eu conheci uma pessoa que, bem recente isso, uma mulher que no elevador da nossa casa, e ela começou a abrir do nada. Você é crente? Eu falei, sou evangélico? Eu falei assim, olha, não sei se eu vou te responder a resposta certa. Eu não me sinto evangélico. Eu me sinto crente em Jesus. Eu sou da família de Deus. Eu não tenho religião, eu tenho uma família. Eu pertenço a essa família. Eu tentei falar com ela, mas é tão difícil. Você está com tempo de 2 andares para comunicar verdades espirituais que você vive. Mas naquele momento ela falou, olha, meu pai era pastor e ele me fez assinar de próprio punho o meu afastamento da igreja. Porque eu tive um filho aos 15 anos de idade. Eu pequei aos 15 anos de idade e eu precisei, eu mesmo, redigir a carta, porque meu pai me obrigou a redigir essa carta para me afastar da igreja. E ela falou isso aconteceu aos 15 anos de idade, e ela falou, e hoje? Ela deve ter por volta de 45 anos. Ela falou, e hoje eu ainda faço terapia por causa disso. Agora você pensa nessa situação, queridos, porque é uma pessoa que provou a rejeição do pai, a rejeição da igreja e, consequentemente, a rejeição de Deus. Porque até então, é lógico, eu estou explicando isso porque na mente dela se a igreja não me aceita, Deus também não me aceita. Se a igreja não me aceita nos meus erros, quando eu caio, então Deus também não me aceita quando eu caio. E aí que eu entendo a graça de Deus, queridos, que nos acolhe mesmo nas nossas quedas. Porque, queridos, não é na nossa validação para com Deus. Deus não está esperando os nossos resultados para nos validar. Deus nos valida antes da fundação do mundo. Ele já nos validou, na verdade, quando Ele nos amou, queridos. Queridos, que não faz sentido nós vivemos uma vida buscando agradar a Deus. Deixa eu mudar essa palavra, porque nós queremos sempre agradar a Deus. Tem várias situações que nós vamos promover e vão agradar a Deus. Mas você buscar a validação. Deus, você me aceita? Se eu cair, você me aceita?
Se eu acertar, o Senhor me aceita. Isso é uma escravidão, queridos, porque nós fomos chamados para andar com Deus, sabendo que nós já fomos aceitos nos nossos erros ou nos nossos acertos. Que liberdade isso! E se eu cair, a sua mão me levantará. Então, queridos, olha só, entenda o que a graça faz conosco. E o que acontece com as nossas vidas? Você ganha ousadia para viver e às vezes tentar sem medo de errar. Sem medo de saber que lá no final ou no meio da jornada você fracassou e você vai ser invalidado por Deus. Deus vai abrir um outro caminho e você vai seguir, queridos. Deus é uma pessoa de novas oportunidades. Deus é um Deus de novas oportunidades, de novas realidades. Deus não erra, queridos, na nossa jornada. Às vezes nós andamos no caminho de morte. O salmista diz assim: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus não me abandona mesmo no lugar quando eu ando no lugar errado. Deus não me invalida porque eu andei no lugar errado. Na verdade, geralmente nós andamos no lugar errado quando nós já nos sentimos invalidados por Deus. Porque quando nós temos a validação de Deus, nós temos a paz que nos guia. A Bíblia diz: com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Então você tenha consciência, eu tenho paz para com Ele, Ele me ama, Ele me amou antes da fundação do mundo. Eu tenho essa paz que me guia em todo instante da minha vida. Amém, queridos? Isso é uma libertação que nós passamos. E eu quero, queridos, entender com vocês, nesses processos de angústias emocionais que nós passamos, o que nós devemos fazer. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3, tem a resposta para nós. Nós já falamos que tudo aquilo que Jesus passou naqueles momentos de angústia no Getsemane é uma batalha mental. Querido, se você vence na sua mente, você vence em toda a sua vida. Se você consegue ter crenças corretas, a sua vida toma um destino totalmente diferente. Entende que Deus quer que nós tenhamos essa renovação mental, porque muitas das vezes essas angústias que nós passamos, essas tribulações, tem a ver ainda com crenças naquilo que ainda é limitante. Nós estamos crendo em algo que você está crendo num suprimento que vem da terra, você está crendo numa situação que vai ser resolvida pela terra, quando as coisas são resolvidas no céu. Toda boa dádiva, todos dom perfeito vem do alto do Pai das luzes. Tudo que eu preciso vem dele. Tudo que você precisa vem dele. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. E eu quero parar. Que alegria é essa que estava proposta para Jesus? Não me responda, apenas reflita você mesmo, porque essa alegria tem a ver com a obra que ele realizar.
e ver o seu trabalho concluído. Sabe quando você termina um trabalho, quem constrói uma casa, olha a casa e fica cheio de orgulho, de alegria, e quando vê os detalhes, olha cada detalhe, nós ficamos todo bobo ali, quando nós colocamos o filtro ali do lado, e olha que não foi um trabalho de profissional, nós nos juntamos, né, André? Juntamos nós e Edu, e trocamos o filtro de lugar, e nós ficamos felizes, nossa, está funcionando, ficou bem melhor ali o filtro, e a gente fica todo feliz, mas Jesus estava olhando para o trabalho que ele ia realizar na cruz, e toda a glória que viria após disso. Deus estava enxergando a minha e a sua vida, Ele estava enxergando o resgate, porque tudo isso Ele fez por mim, por você, queridos, Ele não fez por Ele mesmo. Ele não precisava, porque Ele já estava na glória, mas Ele se despiu da sua glória, Ele se esvaziou de si mesmo, tomando a nossa condição, se identificando com as nossas fraquezas, se identificando com as nossas agonias, se identificando com os nossos traumas, se identificando com as nossas necessidades, se identificando com a nossa rejeição, e tudo num nível muito maior. Só de saber que alguém passou na mesma condição que nós já traz um alívio, né, irmãos? É terapêutico. Nesses grupos de autoajuda, né, daqueles alcoólicos anônimos e outras situações, eles que se reúnem em grupos, eles começam a falar, gente, eu tive uma dificuldade nisso, e o outro fala, eu também tive, mas olha, eu consegui vencer. Aí o outro pensa, eu também vou conseguir vencer. Queridos, entenda que essa realidade de Jesus, olhar para Jesus já é terapêutico. Porque ele não passou por causa dele mesmo. Ele passou por causa de nós. Ele escolheu passar pela situação de dificuldade que é nossa. Porque ele já demonstrou que ele poderia viver nessa terra e estar vivo até hoje, sendo abençoado pelo Pai, cuidado pelo Pai. Ele ia ter rejuvenescimento constante. Ninguém iria remover dele a vida, porque quem deu a vida a ele é a própria vida. Parou para pensar nisso? Ele continuaria aqui, queridos, conosco. Mas ele decidiu ir para o Getsemane. Eu preciso ir para esse lugar de angústia. Quantos procuram esse lugar? Quantos gostam da prensa? Quantos gostam de ir para lugares estreitos? É igual deitar naquela lugar onde faz tomografia, que fica só você e aquela máquina fechada. E já é angustiante aquilo. Agora, eu estou falando de algo num nível extremo. Agora, só de você olhar para ele e ver que ele passou isso por você, isso já existe cura. É como se ele dissesse, filho, se isso te machuca, entenda que eu passei muito pior. Isso doeu muito mais em mim. Mas entenda que eu não sofri apenas para que seja terapêutico para você, mas para que seja resgatador para você. Você tem um novo caminho para trilhar. Você não vai ficar nesse lugar preso. Você não vai ficar nesse lugar escravo. Você vai sair dessa condição em liberdade. Porque a Bíblia diz, se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, olha só, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz,
não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Qual foi o resultado do Getsemane? Qual foi o resultado da cruz? Hoje ele está assentado no trono. Quando nós sabemos passar por esse lugar de angústia, nós aprendemos primeiro a governar as nossas emoções, a governar nosso interior. É não deixar que gatilhos mentais, que volta e meia se repetem em nossas vidas, situações que lá no passado, por exemplo, quem viveu rejeição, e quando uma pessoa te rejeita, a dor parece que é a mesma, porque está te levando lá para aquela situação, você volta lá no passado e volta e vai tentando suprir aquilo, vencer aquilo. Mas, queridos, quando nós entendemos que em Cristo nós já somos mais que vencedores, entenda que nós temos um Pai, queridos, um Pai de fato e de verdade, que nos resgatou desse lugar das trevas. E a Bíblia está falando que Ele está sentado no trono de Deus. O que nós devemos fazer? Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Quando nós estamos sentindo-nos cansados na alma, por causa das angústias, das situações de vergonha que passamos, das situações de opróbrio, as situações de aflições angustiantes. Quando nós olhamos para Jesus e sabemos o que está proposto para nós, como estava proposto para Ele, nós ganhamos força, nós ganhamos esperança para trilhar aquela jornada, sabendo o que está proposto para nós. Por isso que Tiago, Pedro, Paulo disse: tende por grande gozo passardes por várias tribulações, porque o resultado virá em pérola, virá em glória, virá em transformação. Em Romanos capítulo 5, mostra como que essa cura acontece no nosso interior e como que Deus revela e manifesta essa cura. Ele diz aqui no versículo 1, justificados. O que é justificados? Quer dizer, sei, é tornar justo, mas é tornar aceito. Você foi aceito por Deus, pela fé em Jesus. Você se tornou aceito, Deus te recebeu como filho, Deus te aceitou na sua condição por causa da fé que você tem em Jesus. Então você já é aceito por causa da justificação. Aí ele diz assim, então há uma expectativa nisso. Ele diz assim, por intermédio de Jesus, igualmente em quem temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O fato de você ser aceito por Deus, já existe uma expectativa da manifestação da glória de Deus. Assim como filhos são validados pelos seus pais, são afirmados, você é uma bênção, você vai ser uma pessoa de Deus, você vai ser uma pessoa abençoada. Quando os pais fazem isso com os filhos, estão validando seus filhos. E quando seus filhos erram, você não vai dar em nada, você não presta. Não, queridos, nós devemos o quê? Devemos falar, você é uma bênção, mesmo que o comportamento demonstre o contrário. Porque a gente não sabe as circunstâncias. Os pais terrenos não estão 24 horas com seus filhos. Não sabe os ambientes que eles andam. As rejeições que acontecem no meio dos ambientes escolares. Nas turminhas, que tem os seus padrões. Se veste tal roupa, se veste tal sapato, tal tênis, então você é aceito. Aí o filho tem que calçar a mesma roupa, o mesmo sapato para ser aceito daquela turma. Não, isso é escravidão. É buscar validação. E desde cedo os pais têm que ensinar os seus filhos a não ser validados pelos outros.
Entender que em casa eles já são validados. Em casa já são amados. Errando, acertando, eles são amados. E quando os pais fazem isso, o filho já ganha uma outra roupagem na vida. Um outro destino, lógico, que eles vão precisar ser validados por Deus no aspecto de aceitar e crer em Jesus para alcançar níveis de glória, para alcançar níveis de transformação, níveis que só Deus pode promover em nossas vidas, cura que somente Deus pode promover. Entenda, queridos, lá no Jardim do Éden, o homem era coroado de honra e de glória. Ele sabia que a honra e a glória vinham de Deus, ele era honrado e amado por Deus. E quando o homem cai e peca, ele perde isso. Então ele vai buscar nos outros a glória que somente Deus pode dar. Mas Deus está dizendo, se você é justificado pela fé, tenha a expectativa da glória de Deus na sua vida. Porque a justificação não é apenas um termo técnico. É uma aceitação que envolveu o coração de Deus, que envolveu uma obra redentora, sacrificial e penosa de Jesus Cristo. Todo o amor de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo estava envolvido na redenção. Deus concentrou tudo aquilo que Ele é para redimir nossas vidas e nos resgatar desse lugar. Então não é obra qualquer. Deus já estava nos validando antes da fundação do mundo. Porque o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Agora eu só posso desfrutar disso quando eu creio. Quando eu recebo isso. Eu sou validado por Deus. Eu sou amado por Deus. Eu vou fluir naquilo que Deus tem para mim. Eu vou fluir no meu chamado. Eu vou fluir no meu propósito. Porque Deus me ama. Aí, Paulo ele fala assim, olha, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. O que significa tribulação? Tríplices, ato de prensar, imprensar, pressão. Isso te remete a um lugar? Ao Getsemane. Ele está dizendo, se glorie nesse lugar. Porque você já é validado por Deus. O resultado não será de morte. O resultado não será uma angústia que vai te levar para a morte. Mas é apenas um lugar onde você vai se desgarrar de algumas cascas superficiais na sua vida, que vai te levar num nível de glória muito maior que você poderia ter. Porque às vezes, queridos, nós ainda temos algumas cascas que nós carregamos em nós mesmos. E essa casca produz uma falsa glória. E Deus, quando permite que nós passemos por essas tribulações, por essa prensa, é para que essa casca seja removida e a nossa confiança não esteja em nós, mas que esteja nele. Por isso que os versículos que eu li de Hebreus capítulo 12, logo após esse processo de olhar para Jesus, ele vai falar da correção de Deus. E o resultado da correção de Deus é produzir fruto de justiça. Para que nós venhamos participar daquilo que Deus é. O propósito de Deus, remover as suas cascas na sua vida, é que você participe de quem Ele é. Participe da paternidade dEle, da vida dEle em você. E isso é transformador. Ele fala assim, olha, sabendo que a tribulação, que a tríplice, ela produz o quê? Perseverança. Correndo com paciência a carreira, com perseverança a carreira. Ele diz assim, olha, e a perseverança produz o que em nós? Experiência. Pérolas vão surgir nesse lugar. É um caráter provado. Pedro diz que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que é provado no fogo. Assim é a nossa vida.
Entenda por que nós passamos por lugar de angústia. Não é para você viver ali. É para você ser removido dali. É para você ser removido dessas raízes. Olhando para Jesus. Sendo justificado por Ele. Perseverando. Ele disse assim, olha, essa experiência, esse caráter provado, vai produzir o quê? Esperança. Porque você sai desse lugar não com expectativa na terra, mas com expectativa no céu. Se a nossa esperança estiver somente nas coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis. Deus não quer você vivendo de miséria. Porque no céu não tem miséria. E miséria não diz respeito apenas a recursos financeiros. Diz respeito a uma vida presa às coisas da terra. Confiante somente aquilo que é terreno. Deus tem para nós os recursos celestiais. As riquezas da sua graça que são derramadas no nosso espírito. Aí ele diz assim, olha, a esperança não confunde. Ela não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Deus nos outorgou. Quer dizer, nesse processo, você encontra o verdadeiro amor naquela área que você está sendo prensado. Eu entendo aquela música da... És o amor que enche as lacunas do meu ser. Entende? As lacunas que ficam das cascas removidas, elas são preenchidas com o amor de Deus que nos dá uma motivação correta para viver. Você não vai estar buscando validação de ninguém. E pelo contrário, quando alguém te invalidar, quando alguém te rejeitar, você vai continuar amando aquela pessoa. Por quê? Porque diz respeito ao amor incondicional de Deus. Quantas das vezes nós rejeitamos Deus no nosso processo? Quantas vezes nós viramos as costas para Deus, mas Deus não virou as costas para nós? Porque teve um dia que Jesus estava na cruz, que até no Getsemane ele chamou de pai, mas mesmo se sentindo sozinho, não foi o pai que veio visitar Jesus, foi um anjo para confortá-lo. Agora pergunta, por que Jesus orou 3 vezes? Por causa da agonia que ele estava. Por quê? Eu conheci o Jesus, antes da Getsemane, que orava, ele sabia que já estava pronto, resolvido. Ele falava, eu sei que o meu pai me ouve. Sabe aqueles momentos que nós estamos orando, e a agonia está ali movendo a oração. Mas o que tem que mover a nossa oração é a fé, queridos. Nós não estamos orando por causa da fé, nós estamos orando por causa da agonia. Na verdade, Deus quer que você tenha paz nele. E você ore sabendo que você já foi aceito. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos. Eu te pergunto, precisava Jesus orar 3 vezes? Mas porque ele estava tomando a sua angústia, a sua agonia naquele lugar. Até no momento de oração, queridos. Não há motivos para você entrar em agonia, ainda que nós passamos, queridos, por isso. Quando você estiver passando por agonia, e aqui você não sabe se ora, se jejua, se canta, se louva, se ora em língua, se faz aquilo, você fica angustiado. Você fala assim, você tem que fazer o seguinte, espera aí, eu fui resgatado desse lugar de agonia. E lá na cruz, Jesus, nas suas últimas palavras, ele fala em hebraico, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que diz, meu Deus, por que me desamparastes? Jesus morreu com aquilo ecoando no seu interior. Porque a dor do desamparo
ela é tão profunda. A dor do abandono, ela é tão profunda, a ponto de Jesus exclamar isso. Mas ele precisava passar por isso, para que o amparo de Deus, o amparo do Pai recaísse sobre nós. É como se o Pai respondesse através de Jesus: eu te desamparei, para que viesse ter uma resposta para cada um de nós. Eu não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Fala assim: nunca, jamais, nunca, jamais, nunca, jamais. O nunca não precisa do jamais. O jamais não precisa do nunca. Mas Deus reforça: o nunca, jamais te abandonarei, queridos. Como que essa palavra me acalenta? Como que essa palavra nos acalenta no momento de crise? Ela desarma todos os gatilhos que nos levam a um lugar onde nós somos rejeitados. Ela retira das mãos do diabo a arma que ele usava contra nós. Porque quando nós olhamos para a cruz, vendo Jesus literalmente que está lá, é como se Deus virasse as costas para Jesus, por causa dos pecados que ele estava carregando, eram os nossos pecados, mas ele se voltasse os olhos para nós agora, porque o véu foi rasgado de alto a baixo, e ele veio para resgatar aquilo que havia perdido. E nós somos esse resgate, queridos. Nós estamos nesse lugar. Deus tem esse lugar de cura para nós. Eu já estou terminando. E de verdade estou terminando. Eu não vou abrir com vocês, mas vocês vão meditar depois no esboço. E você vai entender por que Paulo ele diz: atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. A verdade, deixa eu voltar aqui, atribulados, prensados, porém não angustiados, porque o angustiados nessa versão é restringido em espírito. O seu espírito não está restringido na hora do aperto. O homem exterior está sendo moído, mas o interior está sendo renovado. Ele diz: perplexos, sem recursos, em necessidade, embaraçado, porém não desanimados, estar completamente destituído de recursos. Por mais que a gente pense que não há recurso, sempre há recurso na hora do aperto. Sempre há socorro. A Bíblia diz que Deus não nos deixa ser tentado além daquilo que nós podemos suportar. Antes, com a tentação, ele dá o quê? Ele dá o recurso, ele dá o escape. Deus tem um escape para nós, queridos, no lugar da prensa, no lugar do... Então, por isso que Paulo diz: perseguidos, porém não desamparados, não abandonados, abatidos, porém não destruídos. Tudo isso é o operar da morte na vida do homem, para que o operar da vida de Cristo opere em nós. Quando nós passamos por esse lugar de aperto, existe um lugar em que nós vamos participar de quem Deus é. Amém, queridos? Vamos colocar de pé? Aleluia! Aleluia! Você pode ter esse momento com Deus? Você está olhando para Jesus, queridos. O Espírito Santo te convidou a olhar para Jesus no seu momento de angústia, de aflição. Há resgate para você, há resgate para mim. Ninguém está livre desses lugares, desses momentos. Ninguém está livre desses momentos de aperto.
Mas nesses momentos de aperto nós vamos aprender a nos gloriar nas tribulações. Porque essa situação não é para a morte, é para operar vida em nós, para operar transformação em nossas vidas. Pai, nós oramos por a vida de cada um aqui, Senhor, e eu creio, Pai, que o Senhor é o nosso resgatador. O Senhor enviou o seu Filho para nos resgatar dessa condição de angústia, dessa condição, Pai, de dor, essa condição de agonia, essa condição de aperto, essa condição de trauma. Senhor, Ele proveu um resgate, Ele proveu cura para isso. As gotas de sangue que saíram como suor, que foram derramadas na terra, foram as gotas da redenção que promoveram cura no nosso emocional, na nossa mente. Senhor, cura para isso, a transformação para isso. Eu creio, Pai, no operar do Espírito Santo em nossas mentes. Coloca a mão na sua mente, queridos, coloca a mão na sua mente nesse momento. Coloca a mão na sua mente, que Deus está operando cura na sua mente nesse momento. Deus está transformando sua mente, te tirando de um lugar de cativeiro mental. Eu declaro que todo cativeiro mental seja quebrado, desfeito na sua vida. Toda fortaleza seja quebrada, desfeita na sua vida. Toda fortaleza, toda sofisma cai por terra no nome de Jesus. Eu declaro toda ansiedade, toda crise de ansiedade, toda crise de pânico seja repreendida agora no nome de Jesus. A sua mente é abençoada. Deus nos deu a mente de Cristo para que nós passemos nas tribulações, nos gloriamos em Cristo, nos gloriando nele, nos gloriando em Deus. Pai, nós declaramos isso, Pai. E nós ministramos essa libertação, essa cura, essa transformação. E eu declaro a nossa mente iluminada, nossa mente aberta para viver as coisas novas. Pai, nós cremos nisso e nós recebemos no nome de Jesus. Amém?